Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai assistir ou vai escutar esta lição, mas eu sei que você com certeza será abençoado. Hoje nós estamos começando mais um trimestre, e a lição desse trimestre é essa aqui, ó. Muito bacana. Se você não tem ainda, peça para o pai, para a mãe, peça para a sua professora de escola sabatina ou converse com o seu pastor. É a lição Volta ao Futuro. E nessa semana especificamente, a gente vai ler o capítulo 34 desse livro, Os Ungidos. E para a gente discutir a lição dessa semana, a gente tem aqui duas jovens super bacanas. Por favor, se apresente para a gente. Oi, gente, meu nome é Thaís, eu tenho 16 anos. Eu sou a Stephanie, eu também tenho 16 anos. Muito legal. Então nós temos hoje com a gente a Thaís, a Stephanie, e nós vamos conversar sobre quem? Eu? Vamos lá, Thaís. Lembra de alguma situação na escola, em casa, em que você foi pega de surpresa, assim? Conta pra gente. Então, teve uma vez na escola que tava, tipo assim, acho que todo estudante já passou por isso. Quando a sala tá todo mundo conversando, todo mundo distraído, assim. Aí o professor do nada surta e chama, tipo, só você, só a sua atenção. Aí você fica, tipo, eu? Por que eu? Stephanie, tem alguma historinha aí parecida? A gente estuda junto, né? Legal. Então, isso acontece direto, da gente, tipo, tá o nosso grupo inteiro conversando e a professora sempre chama o nome de uma das duas. E a gente fica assim, ué, por que a gente? Por que eu? A lição dessa semana é exatamente isso. Deus vai chamar um profeta e ele vai dizer, mas eu? Por que eu? Quem? Eu? Alguém lê pra gente aí, Jeremias, capítulo 1 e o verso 5. O que diz aí pra gente? Lê pra gente, Stephanie. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Que legal. Olha só, a gente está aqui estudando a história do povo de Israel. Na verdade, nós estamos estudando nesse momento a história de Judá, porque o povo de Israel, que o povo lá de cima, já tinha sido levado cativo como escravo há quase 100 anos. Sobrou o reino do sul, o pessoal aqui embaixo, e nesse momento o rei era Josias. O que acontece é que o povo passava por um momento de reavivamento, mas Deus sabia que esse momento seria muito curto. Então Deus resolve chamar um profeta. E ele então vai lá e chama Jeremias. Jeremias era filho de um sacerdote. Mas não era um sacerdote assim, de primeira linha, um sacerdote super importante. Ele foi criado nos caminhos de Deus. Ele era filho de um sacerdote, alguém que participava das atividades. Mas quando Deus o chamou, ele ficou meio assim, escuta, mas será que eu vou dar conta desse trabalho? Lê pra gente o que está lá em Jeremias 1, o verso 6. Veja, quando Deus chamou Jeremias, Jeremias era um pouquinho mais velho do que vocês. Jeremias tinha mais ou menos entre 18, talvez 20 anos de idade. Deus chama Jeremias e olha o que ele responde. Então eu disse, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias sentiu o peso da responsabilidade. Ele falou, opa, Deus quer que eu faça um trabalho para ele, mas eu não me sinto totalmente preparado. Mas Deus disse para ele o que ele estava lá no verso 5, falou, olha, eu conheço você, Jeremias, desde quando você ainda nem tinha nascido. Quando você ainda estava na barriga da mamãe, eu já sabia que eu precisava de você, e eu tenho um plano super especial para você. Jeremias, ele trabalhou como profeta durante mais ou menos 40 anos. Passaram por ele nada mais, nada menos do que 5 reis. Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Jeconias e Zedequias. E só Josias foi um rei bom. Todos os outros 4 reis deixaram muito a desejar. Mas Jeremias se manteve fiel, sempre dizendo, olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar para os caminhos do Senhor, vocês precisam fazer a vontade de Deus. Deus chama as pessoas. E a Bíblia tem outros relatos de pessoas que também foram chamadas por Jeremias. Lembra de alguém? Moisés, né? Lá na sarça ardente, Deus chamou ele para libertar o povo de Israel do Egito. Muito legal. Moisés estava lá no meio do deserto. Moisés estava cuidando de ovelhas. Um calor miserável. E de repente ele vê uma sarça, uma planta do deserto queimando. E Deus... E queimando sem queimar. Sem queimar. Legal. Com fogo, no fogo das nossas queimadas aqui do Brasil, né? Só que
nada destruía aquilo. E então Moisés se aproxima e Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, eu preciso de você. Deus tinha um trabalho super importante para Moisés. Veja, através de Moisés, Deus conseguiu libertar quase 1 milhão de pessoas do Egito. Thaís, um outro exemplo de alguém que foi chamado por Deus para fazer o seu trabalho. É Samuel. Quando ele estava dormindo lá no quarto dele de boa, aí de repente ele ouve uma voz falando: Samuel. O Samuel estava lá e o Eli, que era Isso, Eli. o sacerdote da época, Samuel se levanta e vai lá: ô Eli, você me chamou? Ele falou assim: não te chamei não. Vai dormir, rapaz. Ei, tá de noite, volta a dormir. Samuel volta e a voz: Samuel, Samuel. E Deus chama Samuel por 4 vezes. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para você, Thaís. Deus tem um plano para você, Stephanie. Eu não sei qual que é o plano de Deus para vocês, mas eu sei que Deus tem um plano para vocês. Deus espera que todos nós sejamos fiéis. Deus espera que nós leiamos a sua palavra, que nós busquemos a Deus todos os dias, que nós oremos, que nós participemos das atividades da igreja. Olha só que interessante, o povo daquela época achava que simplesmente o fato de ir à igreja estava bom, não precisava fazer mais nada. Se eles fossem à igreja e participassem das cerimônias lá do templo, do santuário, já era o suficiente. E Deus, através de Jeremias, dizia assim: não, vocês precisam amolecer esse coração de vocês. Esse coração de vocês não pode ser duro. Vocês precisam aprender a perdoar. Vocês precisam aprender a reconhecer que eu sou o Deus. E vocês não devem adorar a outros deuses. Que outros deuses a gente pode ter hoje? O celular. O celular. Deusinho safado esse celular, hein? Para se livrar Toma dele, tempo da gente. é difícil. É difícil. Ah, o tempo todo tá ali. Ah, não, só dar uma olhadinha no TikTok aqui, né? Eu vou só receber a mensagem. Cara, recebi uma mensagem do meu amigo. Tem mais alguma coisa que pode ser Deus, Thaís? Pensa aí. Qualquer coisa que tome o tempo que deveria ser de Deus. Que você coloca uma prioridade acima de Deus. Isso. Qualquer coisa que seja mais importante do que Deus, às vezes pode ser o dinheiro, às vezes pode ser o estudo, Amizades. o namorado. O namorado. Qualquer uma dessas coisas, se for mais importante do que Deus, não é certo. E foi essa mensagem que Deus trouxe para Jeremias. E a gente vai ver ao longo desse trimestre, nas próximas lições, quanto Deus pôde usar Jeremias para que ele pudesse realmente chamar a atenção do povo, para que o povo se voltasse para o Senhor. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem planos para cada um de nós. Muito obrigado, porque o Senhor espera que cada um dos nossos adolescentes seja fiel, se mantenha unido a Ti, porque o Senhor vai voltar muito em breve e quer todos esses adolescentes lá nos céus. Cuida de nós, nos ajude a estar sempre ao Teu lado, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Muito obrigado e até a próxima lição.